Dê poder ao homem e descobrirá quem realmente ele é. Essa frase de Maquiavel expressa a visão desse pensador sobre a natureza humana, uma vez que a maioria das pessoas mudam suas atitudes quando assumem alguma posição de liderança ou poder. Essa ideia é representada em Death Note, uma vez que Light Yagami é um garoto perfeito e moralista, e quando toma posse do caderninho preto, se torna o Kira, implacável e maléfico, se equiparando a um deus do novo mundo. E no vídeo de hoje nós veremos como é que Death Note nos ajuda a entender alguns aspectos da filosofia de Maquiavel referente à natureza humana e à manutenção do poder. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o Dragucci e esse é Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Death Note, sem dúvida, é uma obra polêmica e complexa, uma vez que as ações de seu protagonista e antagonista não são exemplos a serem seguidos. Por mais que ambos se dizem fazer a verdadeira justiça e corrigir os males do mundo, eles servem de exemplos para mostrar o que o poder pode fazer com as nossas ações, ou mesmo corrompendo a gente. Mas afinal, será que o poder, ele transforma uma pessoa, o tornando mal, ou apenas revela um caráter dele que está escondido? Seguindo a perspectiva de Maquiavel, o ser humano ele tem uma natureza ruim, ele é egoísta por natureza. Então, cabendo um líder, um chefe, colocar o limite nessas ações egoístas humanas. E esse líder, esse príncipe, como ele diz, seria tecnicamente uma pessoa superior, que ele consegue se livrar dessas amarras da natureza egoísta. Então, por ele ser um ser um pouquinho mais evoluído, ele consegue impor a vida em sociedade, fazendo um equilíbrio do poder, cortando o egoísmo e essa parte má das pessoas. E quando o poder cai em mãos de pessoas que não têm essa autocrítica, que não têm essa característica elevada, acaba revelando esse lado cruel e egoísta da humanidade. Meu Deus! Afinal, nós podemos trazer vários exemplos, seja no nosso cotidiano ou mesmo na história, de que pessoas, quando assumem um cargo importante, fazem atrocidades com as pessoas envolvidas. Em Death Note, no primeiro momento, nas atitudes de Kira, nos leva a acreditar que esse quer cortar os males da humanidade, mas esse foca apenas em crimes, não analisando o todo da organização social, o que leva uma pessoa a cometer um crime, ou mesmo como evitar que elas façam crime. Ele meio que usa a lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Você fez um crime, fez um mal para a sociedade, será punido com a morte. Tanto que vai mostrando que a criminalidade vai diminuindo, uma vez que os criminosos se sentem vigiados e têm medo de serem punidos com a morte, uma vez que o Kira o descobre. Mas, durante a trama, vai nos levantando essa questão se o Light Yagami é realmente essa pessoa pura que serviria para ser um líder justo. Bom, eu já diria que não é bem assim, uma vez que ele passa a matar qualquer pessoa que queira se colocar no seu caminho. Ele não tem apenas um critério, vou matar apenas criminosos. Quando ele mata os agentes do FBI só para se manter ileso, ele não está seguindo um caminho puro, não está matando só criminosos, matando também inocentes. E depois, para despistar o L, ele começa a matar franelinhas, pessoas que cometem crimes menores. Aqui mostrando que o Kira ele se deixa corromper pelo poder, uma vez que ele assume o Death Note, ele quer manter aquilo a todo custo. Nesse ponto, trazendo para o nosso cotidiano, na década de 60 fizeram um experimento, no qual um grupo de psicólogos pegou pessoas para encenarem num presídio, onde uns seriam os prisioneiros e os outros seriam os carcereiros, ou seja, que vigiavam os prisioneiros. Vejam, aqui foi uma hipótese, eles sabiam que estavam no teatro. O experimento tinha mais ou menos a duração de um mês, porém, em poucas semanas eles tiveram que cancelar tudo porque os carcereiros estavam tomando atitudes surreais, basicamente fazendo torturas psicológicas com os prisioneiros, mesmo sendo uma encenação. Então, os pesquisadores resolveram encerrar porque perceberam que o poder corrompeu a cabeça das pessoas, mesmo sendo num cenário fictício. E voltando aqui para Death Note, o Light tem uma personalidade, ele age de uma forma. Já quando ele tem o poder com Death Note, ele se torna o Kira, tem uma dupla personalidade,
agindo de uma forma totalmente diferente. E esse ponto nos é expresso quando o Kira abre mão do caderno, mesmo que estrategicamente, e volta a ser o Light, ele passa a ser um garoto normal novamente. Porém, quando o Light pega o caderno pela segunda vez, ele relembra suas memórias e torna aquele ser obsessivo. E aqui, mais uma vez eu ressalto, o caráter do Kira está presente no Light, só que não é expresso, mostrando essa questão da natureza humana. E de novo, para Maquiavel, um líder ele tem que ser acima disso. Para ele governar, para ele poder impor seu poder, ele tem que pensar em algo que fará bem para a sociedade. Maquiavel jamais escreveu que você tem que assumir o poder apenas para ter o poder, e sim para fazer um bem em comum. Por isso que o líder tem que ter essas características morais superiores, características que nem o Light, nem o L têm. Agora eu quero trazer para uma outra característica da filosofia de Maquiavel, que é, quando um líder, quando um príncipe assume o governo, ele tem que tomar as atitudes devidas para manter o poder. E nem sempre ele deve agir conforme a moral ou a religião. Ele tem que fazer o que é preciso para manter o poder, entrando aqui em algumas polêmicas. Aqui atribuem a ele a frase que os fins justificam os meios. Maquiavel nunca disse isso. Ele apenas diz que um líder ele deve fazer o que tem que ser feito para manter o poder. E ele diz, se no final aquilo trouxer o bem para as pessoas, ninguém o questionará dos métodos. E mais uma vez nós iremos entrar aqui em Death Note, que mostra essa ideia. Como eu já destaquei no vídeo sobre a justiça em Death Note, se o Kira tivesse vencido e impusesse o seu poder aos demais, ninguém o questionaria. No entanto, como ele perdeu, passou a ser questionado, uma vez que tem muitas pessoas na sociedade que aprovam ações do Kira e outros não. Por que que o Kira não se torna um cara justo? Porque ele vai matando qualquer um que tente barrar os seus princípios. Não tem uma conversa. Ele simplesmente mata, nem que essas pessoas sejam inocentes. E aqui também nós podemos trazer um exemplo do L. Quando ele passa a investigar de forma secreta, colocando câmeras e escutas de forma sigilosa, coisa que deixa muito bem claro que é contra a legislação do Japão, ele não se importa. O importante é eu conseguir desvendar quem é o Kira e prender essa pessoa. Se eu irei agir contra a lei, pouco importa. O importante é resolver o crime. Maquiavel tem uma passagem em seu livro que ele explica mais ou menos da seguinte forma. Se você precisa construir uma ponte, uma estrada, e você terá que tirar as pessoas que moram de uma região, e ele argumenta, se essas pessoas não saírem de boa vontade, mate-as. Por quê? Por mais que você compense ela de uma certa forma, elas irão ficar com raiva de você e irá ser uma pedra no seu sapato. Dessa forma, contaminando as outras pessoas contra o líder. O líder jamais deve ser questionado. Mas veja, Maquiavel não faz isso para manter o poder pelo poder. Ele defende, se você precisa fazer algo que irá beneficiar a mais de uma pessoa, ou seja, que irá beneficiar a sociedade, pode fazer. Caso contrário, não. E aqui, o Kira, por mais que ele se diga querer ser um deus do novo mundo, o deus da justiça, ele não está fazendo porque ele quer ver o bem da sociedade, e sim para massagear o próprio ego. E voltando aqui para a pergunta inicial do vídeo será que o poder corrompe as pessoas ou ele revela o que tem dentro de cada um? Ou seja, nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe, ou nós somos egoístas por natureza, porém, quando não temos o poder, somos covardes e guardamos, e quando assumimos uma certa posição de poder, nós abrimos nossas guerras. E aí, qual desses dois pontos você acha sobre a natureza humana? Ou melhor, Death Note te ajuda a refletir sobre essas questões? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E se você curte esse tipo de reflexão, super te indico assistir o vídeo no qual eu relaciono a justiça de Sócrates com Death Note, relacionando as 5 visões que Sócrates combate sobre o que não é justiça. Ou também te indico outro vídeo que eu relaciono a questão do poder em Attack on Titan, que é outro anime muito polêmico que nos faz refletir sobre várias questões do cotidiano, filosofia, política e tudo mais. Então fica assim. E agora eu tenho um recado para você que quer aprender a desenhar e acha que não tem dom. Se eu te dizer que a arte de desenhar é muito mais esforço, técnica e prática do que dom,
Ou seja, a gente não nasce com isso. Pensando nisso, deixarei a indicação para você do curso do Money Arts, que ele te ensinará a forma certa de você ver um desenho, não sendo simplesmente um copista, aprendendo as principais técnicas para desenhar seu personagem favorito. Eu mesmo sou uma prova disso. Eu achava que eu nunca iria conseguir desenhar, e hoje eu já consigo desenhar alguns personagens e fico surpreendido com meus desenhos. Eu fiz e aprovo. Qualquer dúvida, me chama lá no direct no Insta que a gente conversa. Então é isso. Para fechar, eu queria agradecer a Lilian na ajuda estrutural que ela dá com o canal como um todo e, lógico, a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!